O que fazer se o nariz do bebê estiver constantemente congestionado? Geralmente, os pais só procuram ajuda depois de 1 ou 2 meses com o nariz constantemente congestionado. Mas é bom que eles ainda procurem ajuda, mesmo depois de tanto tempo, porque às vezes os pais simplesmente ignoram o problema e não procuram ajuda. A criança se acostuma com a congestão nasal crónica. Os pais se acostumam com o fato de que ela está constantemente respirando pela boca e a criança está constantemente sofrendo de falta de oxigênio, fica para trás no desenvolvimento e adquire várias doenças relacionadas a isso. Por isso é muito importante, se você perceber que seu pequeno tem uma congestão nasal crónica, procurar ajuda a tempo com esse problema, porque ele pode ser resolvido e eliminado. Quais são as causas da congestão nasal crónica em crianças? Principalmente são duas. Ou é o inchaço excessivo da própria mucosa do nariz, ou o aumento excessivo das adenoides, tecido linfóide de proteção que está na garganta, independentemente de serem adenoides ou apenas o próprio revestimento do nariz que está inchando excessivamente, existe um fator desencadeante específico. Isso pode ser um processo inflamatório superficial na mucosa, causado por uma infecção bacteriana ou viral, ou a influência do ar inalado na mucosa, ou processos inflamatórios nos seios nasais, mas isso já é relevante para crianças acima de 6 anos, ou a influência da doença do refluxo, que é quando há refluxos do estômago para o esôfago, irritando as vias respiratórias, ou a disfunção do tônus vascular da mucosa nasal relacionada a problemas na coluna vertebral, ou seja, a curvatura expressa da coluna vertebral ou a condição após um trauma, independentemente do que é a causa, é necessário realizar duas coisas obrigatoriamente para todos os pais. A primeira é procurar ajuda médica. A segunda é tomar medidas para melhorar o funcionamento da mucosa nasal, para melhorar o funcionamento e a imunidade e reduzir a influência do ar inalado nas membranas mucosas do nariz e das adenoides. Comece, claro, com medidas independentes, porque é a coisa mais simples que você pode fazer pelo seu filho. Isso assegura as condições ambientais para o funcionamento normal do sistema imunológico e das membranas mucosas da criança. O que podemos fazer nesse sentido? Quem assiste aos meus vídeos e lê os meus artigos já sabe que é necessário cuidar da temperatura do ar em suas casas. Ela não deve ser superior a 24 graus Celsius, idealmente entre 20 e 22 graus. A umidade não deve ser inferior a 50%, idealmente entre 50% e 60%. Isso manterá a umidade normal da membrana mucosa, assegurando o funcionamento adequado do sistema imunológico. É obrigatório umedecer a membrana mucosa do nariz da criança que tem o nariz cronicamente congestionado. Os objetivos são os mesmos: melhorar o trabalho e a imunidade e reduzir a ação dos alérgenos que atingem a membrana mucosa. Para hidratar, usamos um spray com água do mar. É muito importante que sejam preparações isotónicas. Qualquer farmácia sabe o que é isso. Ou você compra uma solução salina comum, coloca em qualquer spray nasal e borrifa no nariz da criança 2 a 3 vezes ao dia, 1 ou 2 sprays em cada narina. Você também pode tentar lavar o revestimento mucoso do nariz, lavar a garganta com a ajuda de um aspirador nasal. Este é um dispositivo especial. Eu possuo artigos e vídeos específicos sobre como utilizá-lo que você pode consultar para se familiarizar. Pegue o aspirador nasal, tente lavar a garganta se estiver limpo, se nada sair de lá, então, em princípio, não é necessário tratar com este método. Mas, se coágulos saem de lá, e Deus me livre, amarelos ou verdes, então você definitivamente deve lavar o nariz do seu filho com congestão crônica 2 vezes ao dia por longos períodos. 7, você pode até 10 dias. O que mais pode ser feito por conta própria? Isso reduzirá o impacto negativo da poeira, que está presente em qualquer casa. Para isso, faça uma limpeza úmida com mais frequência. Limpe seus apartamentos, suas casas 2 a 3 vezes por dia. Limpe todas as superfícies horizontais com um pano úmido. Ventile frequentemente, obrigatoriamente de manhã e à noite, para que haja menos poeira no ar que está em seu apartamento.
Além disso, você estará fornecendo um fluxo adicional de oxigênio que é muito importante para o funcionamento normal do nosso organismo. O que mais pode ser feito? Pratique exercícios respiratórios de Trelnikova. É uma ótima técnica que ajuda a restaurar a respiração nasal e tem um efeito muito positivo sobre as adenoides aumentadas. Abra na barra de pesquisa e digite ginástica respiratória de acordo com Strelnikova para crianças. Familiarize-se com esses vídeos, com esses métodos. Primeiro aprenda você mesmo, depois comece a ensinar isso à criança. Claro, para que isso seja bem sucedido, geralmente a criança deve ser ensinável, ou seja, ter mais de 4 ou 5 anos. Mas existem crianças ainda mais jovens que podem aprender isso, então se você conseguir fazer isso, ótimo, senão isso pode ser aplicado em uma idade mais avançada. Mas a ginástica respiratória, apesar de parecer um método e de alguma forma parece que com algum tipo de respiração você pode restaurar a respiração nasal. Sim, na maioria dos casos isso ajuda, então definitivamente tente, participe. Faça isso diariamente por um período, como alguns dias, depois pare por 1 ou 2 dias e então retome por mais alguns dias. Até que você consiga um bom e duradouro resultado. Por medidas independentes que você, como pais, pode tomar para o seu filho com congestão nasal crónica, em princípio, acho que é tudo. Agora passamos para a assistência médica e os exames médicos que você deve fazer obrigatoriamente se o seu filho tiver congestão nasal crónica. Por que isso é importante? Porque se você simplesmente procurou um médico, eles te dão um diagnóstico, por exemplo, rinite vasomotora, rinite crônica ou adenoidite, e simplesmente prescrevem algum tipo de gotas vasoconstritoras. Bem, eu acho que você deve fugir desse médico, porque isso não é tratamento, é apenas uma melhoria sintomática da condição. E para tratar a criança, a primeira coisa que precisa ser feita é entender por que a mucosa nasal está inchada ou os adenoides. Para isso, excluímos em 100% dos casos a alergia ao ar inalado. A segunda coisa que excluímos é o refluxo do estômago para o esôfago, a doença do refluxo. Para isso, é necessário ir a um gastroenterologista pediátrico. A terceira coisa que precisamos fazer é avaliar a condição da mucosa nasal, entender se há um processo inflamatório nela ou não. Se houver, então prosseguimos para determinar se é um processo bacteriano ou viral. Para isso, coletamos amostras, coletamos com um cotonete para uma infecção viral crónica, realizamos um exame. É obrigatório examinar a garganta durante a consulta, entender em que condição estão as adenoides. Isso precisa ser feito em todos os casos. Isso é feito com um endoscópio flexível ou rígido. É um procedimento totalmente seguro e inofensivo para a criança. Mas o médico deve avaliar visualmente o que está acontecendo na garganta da criança. Se há inflamação, se não há inflamação, quão aumentado está o adenoide para prescrever o tratamento adequado. Não demore para examinar seus filhos se eles têm um nariz cronicamente congestionado. Procure ajuda a tempo. Por favor, faça um exame para a alergia oculta, doença do refluxo, avalie a mucosa nasal da criança. Certifique-se de verificar as adenoides da criança. E se o seu pequeno tem mais de 6 anos, bem, provavelmente não é mais um pequeno, mas se a criança tem mais de 6 anos, certifique-se de fazer também uma radiografia dos seios da face para descartar sinusite. Se tiver alguma dúvida, escreva-as nos comentários. Desejo saúde a você e aos seus filhos. Até logo! Continua